Fala, meus queridos. E aí, tudo bem? É uma situação espiritual, também emocional. Lá no final das escrituras do livro de Êxodo, mostra Deus orientando o seu povo a construir uma tenda para ele. E nessa situação, eles precisavam de coisas para montar a tenda. Então, ele começou a agir no coração das pessoas para que elas doassem tanto matéria-prima quanto matéria pronta, no sentido assim de bordados, alguma coisa assim, doando mão de obra, enfim. E lá tem um verso que fala mais ou menos assim: e todos trouxeram, todos aqueles que sentiram no seu coração trouxeram, e que foram movidos pelo seu espírito também trouxeram. Olha que interessante. Me atendo a esse versículo. Dentro de nós existem basicamente duas forças que nos movem: coração e espírito. Mas o que seria o espírito? O espírito é como se fosse eu. É como se fosse aquilo que me move neste mundo, que eu poderia chamar de entendimento, da revelação de Deus, do conhecimento. É como se fosse a minha razão, mas é uma coisa mais profunda. É aquele entendimento, aquela certeza, você compreendeu aquilo, e aquilo realmente entrou em você de tal forma que aquilo te move. É como a fé. A fé vem pelo entendimento da verdade. Então, olha que interessante. Porque essas duas forças, elas têm que agir de acordo com a essência que existe em mim, que é a semente de Deus, é o sêmen de Deus que está em mim. E essa é essa essência que traz o crescimento. Então, é mais ou menos assim. Quando eu sinto emoções, eu sou movido pelo meu coração, certo? Então eu sou movido pelo meu coração a fazer uma coisa. Se eu tenho duas opções aqui nesse ponto que eu quero falar com vocês nesse primeiro momento. Se o meu entendimento, o meu espírito me mover junto, ou não se opor, eu ajo em plenitude. Da mesma forma com o espírito. Se o meu sentimento, o meu coração não se opor ou concordar, eu ando em plenitude, eu faço em plenitude. Mas o grande problema é quando existe esse atrito entre essas duas forças. Por quê? Quando eu sinto, meu coração diz, faz. Mas o meu espírito diz, não faz. Olha o problema. Ou vice-versa. Se eu faço como se fosse um fardo. Se eu não faço em contrapartida, eu vivo em culpa. Olha o problema. Mas por que esse destoamento, essa confusão acontece? Por causa das regras que nos foram implantadas de maneira errada. Por causa das barreiras. Que tipo de regra? Por causa da moral, da ética, por causa da religião, do politicamente correto, do que por tradição tem que ser feito, entendeu? É mais ou menos assim. Um dia desse eu estava assistindo
Chaves, você conhece Chaves, né? Lá de 1970, 80, por aí assim. E eu não gosto de Chaves não, tá? Assisto por causa das crianças, que eu acho que é bem melhor do que muito programa de hoje em dia. E lá tava o Kiko com um balão, né, que eles chamam de bexiga, e o Chaves querendo. Aí ele olhou e emprestou pro Chaves, falou assim, aí ele começou, porque eu vou emprestar porque eu sou uma pessoa boa, uma criança boa, então eu sou muito generoso, eu sou muito bonzinho, e entregou pra ele. Aí a mãe dele chegou, a dona Florinda, e falou, mamãe, eu emprestei a minha bexiga porque eu sou uma criança muito boa e generosa. Ela, ai meu filhinho, como você é demais, uma coisa assim. É mais ou menos isso. Essa compreensão do que é certo e do que é errado socialmente, tradicionalmente. Então o que ele achava que ele estava sendo uma boa pessoa fazendo aquilo. Só que na verdade era uma situação bem egoísta, né? Porque ele fazia porque disseram que era daquele jeito, não porque de fato o seu coração o movia, mas porque não era o seu espírito que estava movendo ele, porque não era o entendimento, era apenas a moral que se intrometeu nessas duas forças. E é mais ou menos isso. Quer ver o tipo de barreira, de confusão que gera? Tem um filme na Netflix chamado Rosa e Momo, se eu não me engano, e conta a história de um garoto da África, se eu não me engano, que ele ficou órfão, e eu acho que aquele país é um país da Europa. E aí ele acaba ficando com uma ex-prostituta judia. E ela, culturalmente, por tradição, ela e os muçulmanos não se dão. E o garoto era muçulmano, mesmo que ele não soubesse, mas a tribo dele, o país dele era muçulmano, os pais dele eram muçulmanos. Só que ele não entendia aquilo não, apenas dizia o que ele era. E aí, depois ela buscou ajuda em um muçulmano, que ela conhecia, que ela sabia, ela até dizia que ele era a pessoa mais respeitável que ela conhecia. E aí o garotinho estava lá trabalhando com esse muçulmano e falou assim, mas por que vocês não casam? Aí ele falou, eu não posso casar com ela. Por quê? Porque ela é judia. Então assim, só como exemplo dessa barreira que existe no sentido de religião. Então eu quero que você entenda que todo tipo de barreira, para abrir um parênteses aqui, ela é imposta por um tipo de pensamento, por um tipo de ideologia, por um tipo de religião, por um tipo de tradição. É por isso que nós não podemos andar cegamente neste mundo. Nós que temos a essência de Deus, do Criador em nós não podemos viver dessa maneira cega neste mundo. Porque a todo momento essas barreiras precisam ser quebradas, assim como Jesus fazia. Ele saía quebrando regra no sábado, saía quebrando regra com relação à prostituta, com relação à lei, mas por quê? Porque eram apenas regras. E para eles, seguir aquilo cegamente era o correto. E da mesma forma, quando nós entramos nesse mundo de cegueira, neste século e nos demais, nós entramos em barreiras, em prisões, em encaixotamentos, nós nos permitimos ser encaixados. E aquilo sempre vai gerar em nós, como já falei aqui, a dificuldade de nos adequarmos ainda mais se nós formos paz, como exemplo. Então, essa é uma situação muito interessante, mas muito perigosa e muito complicada, muito complexa. Mas se nós entendermos essa força que age em nós, que eu vou ser movido pelo meu coração, muitas vezes até pela minha intuição, que vai ter a ver com eu sinto que eu tenho que fazer aquilo. E às vezes o meu espírito ele não vai entender, mas ele vai confiar tanto no coração que ele vai. Mas quando essa moral entra e bagunça o espírito, poxa, eu tenho que dar uma esmola, porque isso é amar. Então se eu não dar, eu vou para o inferno. Como eu mesmo já vivi bastante essa confusão. Então quando
o meu coração e o meu espírito não falam a mesma língua, ao ponto deles se chocarem, eu vou sofrer. Vai ser gerado em mim a dor, o incômodo. Tanto no fazer quanto no não fazer. Então, quando isso acontece, a dor já está pré-instalada antes da coisa acontecer, positivamente ou negativamente. Então nós precisamos compreender essas duas forças que agem em nós. Porque essas duas forças, quando nós conseguimos trabalhar com elas, é quando nós percebermos as barreiras, realmente aquilo que está tentando nos mover, se realmente é o meu espírito, se eu alcancei o entendimento pleno, a ponto de me mover como se fosse uma fé, então a coisa vai para frente. Eu não sinto que tenho que dar esmola. Não está aqui no meu coração nenhuma intuição. Mas o meu espírito, ele me constrange porque é certo moralmente, é certo eticamente, é certo religiosamente, é certo socialmente, tradicionalmente. E aí eu dou com o meu coração aqui, ó. Caramba, que droga, eu sou uma pessoa ruim. Não, eu não dou. Caramba, também sou uma pessoa ruim. Isso é muito complicado. Mas se você e eu entendermos essa explicação que vem do céu para nós, por que do céu? Porque tudo que está nas Escrituras foi inspirado por Deus. Não quer dizer que está literalmente as palavras de Deus ali, mas quer dizer que existe uma inspiração de direção para mim, para você. Uma direção que muitas vezes nós não entendemos, não conseguimos compreender neste mundo, porque já saiu dessa gama espiritual há muito tempo. Mas essa intimidade milenar dos hebreus, dos judeus com Deus, ela não pode ser deixada de lado. Existem segredos espirituais que nós nem imaginamos, no sentido assim de algum tipo de sabedoria e conhecimento, que logicamente não os coloca em posição superior, mas são apenas sabedoria, que se nós soubéssemos, muitos momentos facilitaria a nossa caminhada, no sentido de entendimento. Pensa nisso. Você tem andado em culpa, talvez em fardo? Qual é a moral, a ética, a regra que tem te deixado em conflito? Vá além dela. Vá além dela. Busque o entendimento. Porque o coração, a intuição e o sentir, ela vai acontecer. Mas busque o entendimento para que você não seja movido como uma bananeira de um lado para o outro pelo vento. Como a água do mar que vai e volta, sem estar fixada, no sentido de ser levado por todo tipo de vento, de palavras, de murmúrios, de convencimentos que muitas vezes nos deixam sem direção, porque a nossa única direção é Cristo. Ele tem que ser o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada. Pensa nisso, tá bom? Busca o entendimento. Grande abraço. Que o Senhor te abençoe. E até a próxima.